Eu queria que você prestasse bem atenção. Vamos abrindo em Colossenses capítulo 1, versículo 7. É uma mensagem totalmente nova. Eu nunca preguei aqui na igreja essa mensagem. É a primeira vez que eu estou ministrando essa palavra aqui, tá? Então, novamente falando para você, vai ser um mini estudo do que eu vou passar. Ou que eu vou passar para você. Colossenses capítulo 1, versículo 7. Preste bem atenção. Diz assim a Escritura Sagrada: como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então vamos lá. Esse tal de Epáfras aqui, pessoal, esse tal de Epáfras, ele era um rapaz que você conseguia aprender perto dele. Ou seja, como assim, pastor Michael, aprender? Ele era um ministro de Cristo fiel. O que é fiel? Você pega duas canetas, por exemplo, uma igual a outra, uma é fiel à outra caneta, então elas são iguais. Aí se você pegar qualquer outra coisa do lado e não é igual, ela não é fiel. Ele era fiel ministro de Cristo, para vós. Esse para vós aqui é muito interessante. Sempre para alguém a gente vai ser exemplo. Sempre para alguém a gente vai ser referência. Ou na nossa casa, ou no nosso emprego, aonde a gente caminha para cima e para baixo, a gente vai ser um exemplo. E aí o que eu pergunto? O que você está fazendo a sua casa aprender? A sua casa está aprendendo o que com você? Está aprendendo a orar? Está aprendendo a ler a Bíblia? Está aprendendo a ser um servo de Deus, viver em santidade, falar a coisa correta? O que a sua casa ela está aprendendo? Porque em Filipenses capítulo 4, lá no versículo 5, a Bíblia Sagrada diz bem assim, Filipenses capítulo 4, versículo 5: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Olha que interessante, a palavra equidade nessa passagem, ela é comportamento. Que o meu comportamento e o seu comportamento, ele venha a se tornar notório, visível. É uma coisa notável que as pessoas vão enxergar. Seja notório, perto está o Senhor. Principalmente em dia de luta. Principalmente em dia de batalha, em dia de guerra. Qual que é o teu comportamento? O seu comportamento é de abaixar a cabeça? O seu comportamento é de chorar? Seu comportamento é desanimar? Qual que é o teu comportamento no dia das batalhas? Porque no dia que está tudo bem, que no dia que está tudo tranquilo, geralmente o comportamento das pessoas todos eles são normais. Pessoas elas agem normal quando a vida está indo tudo bem. Mas quando fica difícil, uma situação emperra, parece que o negócio não vai para frente, parece que as coisas não dão certo, nessa hora, qual que é o teu comportamento? Como você se comporta? A Bíblia diz em Malaquias capítulo 1, versículo 18: então vereis outra vez a diferença entre o justo, 3,18, desculpa. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Então a gente tem que ter um comportamento diferente, irmãos. Esse tal de Epáfras na Bíblia Sagrada, ele era um fiel ministro de Cristo para o pessoal de Colosso, que nós estamos meditando na carta aos Colossenses. Então ele era uma pessoa assim que dava para aprender com ele. Jesus ele fala para nós em Mateus capítulo 5, versículo 14, no Sermão da Montanha, o Senhor Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. O mundo, pessoal, preste atenção em mim, o mundo ele está em trevas, eles não sabem como agir no dia da enfermidade. Eles não sabem como agir no dia da crise. Eles não sabem agir no dia do problema, sabe, da pandemia, por exemplo. Então, um mundo assustado, ele precisa de uma igreja forte. Ele precisa de pessoas que iluminem. Então, tanto eu quanto você, a gente precisa ser que nem Epáfras. As pessoas têm que aprender a servir Deus através da gente. É assim que se faz no dia da doença? É assim que se posiciona no dia que alguma coisa der errado? É assim que se comporta? Tá. Não se abaixa a cabeça? Se permanece na fé? Entendi. Não desiste? É assim que funciona. Porque o mundo está em trevas. E no versículo 16, no mesmo Sermão da Montanha do capítulo 5 de Mateus, ele diz assim, Jesus: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Diga amém, Jesus.
Então você começa a perceber que nós seremos exemplo para muitas pessoas. Como eu disse, um ponto de referência. As pessoas estão olhando para mim, as pessoas elas estão olhando para você. Como que você vai se comportar? E você tem que se comportar, como eu disse, equilibrado emocionalmente. Esse equilíbrio emocional, você pega uma pessoa que ela começa a entrar em desespero, a pessoa começa a se perturbar, dá uma palavra para ela, dá um versículo, dá um capítulo, dá um entendimento, faz uma oração, não deixa de fazer uma oração, não vamos nos abater. Ah, mas aconteceu isso de novo, não, vamos colocar de pé. Cristão é aquele que não desiste, é assim que você se comporta. Porque se você se comportar dessa maneira, é bem provável que você vai ganhar a sua família. É bem provável que você vai começar a conquistar as pessoas que estão perto de você. Só que de vez em quando o nosso problema qual é? A gente ora muito bem, demônio, sai do meu filho, sai da minha esposa, sai do meu marido, sai da minha vida. Mas na hora do nosso comportamento, a gente tem um comportamento assim de dúvida, a gente tem um comportamento de desespero, de incredulidade. Mas volta para lá, então vamos lá, Colossenses 1,7. Olha só o que diz a Escritura Sagrada, né? Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo. Então, novamente falando, a gente tem que ser fiel à palavra de Deus, e as pessoas vão enxergar isso. E agora vem, próximo versículo. O qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Presta atenção que eu vou te falar. O que você tem declarado dos outros? Eu queria agora aqui, no meio da pregação mesmo, eu queria dar uma repreendida nesse espírito que faz a gente sempre falar mal de alguém. A gente está sempre colocando na nossa boca, sempre alguém é ruim. Sempre alguém é ruim. Ou a pessoa do caixa, ou uma prima nossa, ou um irmão, ou o tio, ou o pai, ou aquela pessoa que é colega sua de empresa. Sempre você está falando mal de alguém. Você está sempre declarando com a tua boca, falando mal de alguém. Isso não é bom, irmãos. Irmãos, isso não é bom. A gente tem que se policiar mais e lutar em nome de Jesus para a gente começar a declarar coisas boas das pessoas. Até a pessoa que fala mal de mim, Jesus disse: aquele que te maldiz, você tem que bem dizer. O que é bem dizer? É falar o quê, pessoal? Falar bem. Daqui a pouco alguém vem e fala assim: ah, fulana falou isso, aquilo de você. Você tem que dizer à pessoa, de repente ela estava num dia mal. Ah, essa pessoa do capeta, essa pessoa não podia falar assim de você e tal, está falando para todo mundo. Mas você tem que bem dizer. Você vê que o Epáfras, está escrito a Bíblia aí, ó, é Mateus 5,44, né? Porém eu vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei o que vos maldiz. Alguém fala mal de você, fale bem da pessoa. Você tem que ser uma pessoa que não é Epáfras. O Epáfras, ele declarou também o vosso amor no Espírito. Então ele falava das pessoas, ele procurava o lado bom das pessoas. Mas tem mais agora, olha só. Por essa razão, nós também, escuta, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar. Dá um glória a Deus. O que você fala para as pessoas, desperta o desejo delas orarem? O que você fala para as pessoas, desperta o desejo delas virem para a igreja? O que você fala, desperta algo espiritual? Porque diz que quando o Epáfras falava, a Bíblia diz aqui que o pessoal não cessou de orar depois que ouviu ele falar. E o que eu e você a gente está falando? O que está saindo da nossa boca? A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 29, a Bíblia diz assim, ó: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Eu vou falar isso aqui para você. Aqui está escrito palavra torpe na Bíblia Sagrada, mas eu vou usar um linguajar que você entende melhor. Diga comigo, boca suja. Pronto. Você não pode ter uma boca suja. Tem crente que fala palavrão ainda. Um carro se atravessou na frente dele no trânsito, ele fala uma besteira. Daqui a pouco aconteceu uma coisa, vai para vai. Ok, para parar. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, boca suja, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graças àqueles que ouvem. O que você está promovendo, pastor? Eu promovo intriga. Tudo que eu falo, eu promovo raiva, eu promovo inveja. Eu não promovo a pessoa querer orar. Eu não promovo a pessoa que querer vir na igreja, buscar Deus, se envolver com Deus. Então está errado. A Bíblia diz que quando esse Epáfras falava, produzia um desejo de oração. Desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar. E eu vou repetir de novo, você que está aqui na igreja, que você fale e as pessoas, elas possam ter um desejo. Você, conforme que você fala, você faz as pessoas se edificarem, você faz as pessoas crescerem. Ai pastor, isso não é comigo.
Pastor, eu tenho a boca suja de vez em quando. Imagina só você, que a pessoa vê que você é cristão. Você vê que você é cristã, vê que você, entre aspas, é de Jesus. Escuta você falando besteira com a boca. O seu comportamento no dia das lutas é ficar chorando, se desanimando, sempre jururu. Ah, pastor, o senhor não está na minha pele, nem você na minha. Cada um tem as suas lutas, cada um tem as suas batalhas. Cada um de nós aqui tem as suas perdas, as suas derrotas. Muitas vezes a gente tem as nossas lutas também do mesmo jeito. E você tem que se comportar como um fiel ministro de Cristo para alguém. Sempre para alguém você vai ser um exemplo. E você tem que vigiar o que você fala, o que você declara dos outros. Declare mais o amor que as pessoas têm. Procure ver o lado bom das pessoas. E tem mais agora, vai prestando atenção. Está gostando do estudo ou não? Está te ajudando? Então vamos lá, pastor, tá puxando a minha orelha aqui, mas puxão de orelha é coisa boa também, ó. Então por esta razão, ou seja, por causa que o Epáfras falou desse povo de Colosso, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. E agora são 3 coisas bonitas. De pedir que sejamos cheios. O que é uma coisa cheia? Que está na boca. Mais um pouquinho transborda. Mais um pouquinho começa a respingar e começa a transbordar. Cheios, vamos lá comigo. Conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Pastor, para mim essas 3 coisas são igual. Não. O que é conhecimento? É informação. O que eu estou te passando agora nesse exato instante? Informação. Então eu quero que você seja cheio de informação, que você tenha muita informação, muito conhecimento. Só que eu também quero que você esteja cheio também de inteligência espiritual. Quem quer saber o que é inteligência espiritual? É você compreender a informação que eu estou te passando. E o que é sabedoria, pastor? Sabedoria é você aplicar a compreensão que você teve da informação. Ih, pastor, complicou, vamos lá. O que eu estou passando para você agora? Informação, conhecimento. O que eu quero que você tenha sobre esse conhecimento? Que é você entender essa informação. E o que é sabedoria? Sabedoria é quando você sai da igreja e você aplica ela. Você consegue aplicar. Eu vejo que tem gente que tem conhecimento, mas não tem inteligência, não entende. Eu vejo que tem gente que tem conhecimento, tem inteligência, mas não tem sabedoria. A pessoa não consegue colocar isso para rodar. Ela não consegue fazer isso funcionar na vida dela. E isso é extremamente prejudicial. Então o apóstolo Paulo estava orando para que esse povo fosse cheio de conhecimento de Deus, cheio de inteligência e de sabedoria. Você sabe que tem um versículo que geralmente o presidente está usando agora e ficou muito conhecido que o presidente usou, né? Conhecereis a verdade. Tá, mas ele está falando do conhecimento lá da política, ele quer dizer, conhecereis a verdade, ele está usando, né? Mas não é isso, não tem nada a ver esse versículo que ele está recitando. O versículo que ele está recitando, o entendimento dele é esse. Você tem que conhecer a verdade sobre Deus, conhecer a verdade sobre a palavra de Deus. Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade, ó. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você entra no caminho, você conhece a verdade que é Jesus, e você conhecereis eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então vamos lá, eu entrei no caminho, conheço a verdade que é Jesus, e eu vou, então a verdade e a vida, eu vou começar a viver. Então eu entro no caminho, recebo a verdade, e eu vou começar a viver, e viver muito bem, diga amém. Agora, o que ele diz no próximo versículo aqui então? Olha que interessante. Para que sejam cheios do conhecimento, da inteligência e da sabedoria. E no próximo versículo ele fala assim agora, ó. Aí outra coisa que eu queria comentar com você rapidinho, né? Sobre essa questão de você ter maturidade espiritual. Por exemplo, se você colocar uma criança agora e escutar essa minha mensagem, ela começa a se bater. Porque não é para a idade dela. Ela começa a se bater, ela começa a passar mal, ela quer sair do culto, ela quer... Você tem que tomar cuidado, porque de vez em quando eu começo a pregar uma mensagem e você começa a se bater. Ah, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deixa eu sair dessa igreja. Ou seja, você ainda é muito pequeno espiritualmente, você não tem idade ainda, parece. Por isso que quando surgem qualquer situações lá na sua vida, você fica se batendo. Porque ainda você precisa só de uma oração, é uma coisa assim. Porque se você escuta a Bíblia, você parece que não está localizado. Você tem que pedir para Deus, Deus, eu quero crescer. Porque você pode perceber isso. Adulto é diferente de criança, a questão da idade. Então toda vez que você começa a escutar uma pregação e você começa, sabe, se sentir mal, você não devia se sentir mal.
Você vê, olha para o lado, as pessoas estão assim, as pessoas estão anotando, elas olham para você e você começa a sentir assim, meu Deus, não é que a pregação está ruim, é que muitas vezes a tua idade espiritual está fazendo você ficar chateado. Porque criança, ela tem que assistir desenhozinho. Criança, ela tem que fazer desenhozinho. Enfia uma criança numa aula de 8ª série. Como é que ela vai se sentir? Um peixe fora d'água. E tem gente que muitas vezes que é assim. Meu Deus, que chato. Não, calma, não é chato não. Essa palavra aqui vai mudar a vida de muita gente aqui nessa igreja. Isso aqui é top, conforme a tua maturidade espiritual. Então, olha o que ele diz assim, então, voltando aqui, né? Que eu estava falando. Então, eu quero que você seja cheio do conhecimento, da inteligência e também da sabedoria. Informação, entendimento da informação e aplicação. E ele diz mais agora. Para quê? Atenção! Para que possais andar dignamente diante do Senhor. Então, se você está cheio de conhecimento, de inteligência espiritual e sabedoria, você vai conseguir andar dignamente diante de quem? Diante do Senhor, e não só diante dos homens. Porque diante dos homens, a gente pode viver um papel, tipo um ator. O que o ator faz? O ator ele vai lá no estúdio, ele põe lá uma peruca, ele põe uma maquiagem no põe maquiagem no rosto, põe uma roupa e vai viver um personagem. Quando acabou, o que ele faz? Ele tira a roupa, tira a maquiagem, vai viver a vida dele. Então eu vejo que muita gente, ela não consegue viver corretamente diante do Senhor. Posso fazer um tiratema rapidinho contigo aqui? Você que está em casa também me assistindo pela televisão, posso fazer um tiratema se você está conseguindo caminhar diante de Deus? Levanta a mão quem quer que eu faça. Quer que eu faça? Eu poderia colocar nos 4 telões aqui da igreja que você está pensando nesses últimos dias? Se eu pudesse pegar os teus pensamentos em forma de imagem, eu podia jogar no telão aqui para todo mundo ver? Ai não, pastor, escuro e discreto. Você não está andando bem diante de Deus. Se você está pensando algumas coisas erradas que os outros não podem saber o que você está pensando, se você tem coisas que você se envergonha, você está de mal diante de Deus. Se eu pudesse colocar os teus pensamentos que você tem aqui nessas imagens, aqui dessa televisora aqui dentro da igreja, para todo mundo ver, você pode estar andando bem diante de Deus. Agora, se tem coisa que você se envergonha, como disse o apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, o apóstolo Paulo disse assim para o Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, que Deus aprove você, porque diante dos homens eu posso me passar por uma coisa que eu não sou. Eu posso vir aqui e encarnar um personagem de pastor. Eu posso, mas diante de Deus eu não consigo esconder. Então a Bíblia diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de se envergonhar. Então eu digo de novo, se alguma coisa te traria vergonha, se alguém soubesse, se o pastor da igreja soubesse, se o teu marido soubesse, a tua esposa souber, se pegasse o que você está pensando agora e daria para colocar num telão, para todo mundo ver, Deus me livre, pastor, Deus me livre, que isso, pastor? Então você não está bem diante de Deus, sabe por quê? Porque Deus vê você. A Bíblia diz lá em Jeremias 17, versículo 10, eu sou o Senhor, esquadrinho o teu coração e eu provo os teus pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos. Então Deus, Ele vai dar para você segundo você está andando bem diante dEle. Por isso que você tem que ser cheio de informação, entender essa informação e aplicar essa informação, para você andar bem, dignamente diante de quem? Diante de Deus. Está ali, volta lá onde nós estamos, para que possais andar, dignamente diante do Senhor, agradando Ele em tudo. Não só ficar dando comida para pobre, irmão. Eu acho bonito você dar comida para pobre, atravessar aquela vovó a rua, ajudar o ceguinho que está caminhando na rua. Eu acho bonito. Mas quem quer saber o que mais agrada a Deus? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem pessoa que ajuda lá a vovozinha. Tem pessoa que, sei lá, vamos pensar aqui, ela vai lá, vê a pessoa fazendo uma compra no mercado e vê que a pessoa está muito pesada, vai lá e ajuda a pessoa às compras do mercado. Mas é só surgir uma coisa no corpo, é só surgir uma sensação, é só a pessoa enxergar um problema que a pessoa se desespera. Não, você não está agradando a Deus. Porque o que agrada a Deus é você viver pela fé e não por vista. Você viver pautado por aquilo que Deus falou, independentemente do que está te acontecendo no momento. Você quer agradar a Deus em tudo? Viva pela fé. Jesus vivia pela fé. A Bíblia diz em João capítulo 8, versículo 29, ele disse, aquele que me enviou está comigo, o Pai não tem me deixado só, porque eu sempre faço o que lhe agrada.
Agrade a Deus e Deus vai estar contigo. Viva por fé. Mas a gente depende muito do que está sentindo ainda. A gente é muito ligado. Ai, tá doendo. Ai, senti. Ai, não sei o quê. Ai, falou. No exame deu. Ih, vai dar problema. Vai dar problema isso aí. Você já andou com uma pessoa chata? Quem já andou com uma pessoa chata? Você fica um tempo andando com essa pessoa, o que você faz depois? Você se afasta. Por isso que Jesus disse, Deus está comigo. Porque eu sempre faço o que lhe agrada. Experimenta andar junto com uma pessoa que te desagrada. Daqui a pouco você cai fora, você, Deus me livre. A pessoa está vindo lá, você diz assim, estou fora, vou para cá, para esse lado. Você gosta de andar com quem te agrada. E olha que notícia que eu vou te dar, Deus também. Deus também quer que você ande com aquela pessoa que agrada a Ele. E como é que nós agradamos a Deus? Pela fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que se aproximar dele crendo que ele vai te abençoar. Aleluia. Diga glória a Deus. Então, voltando lá onde nós estamos, né? Volta lá para lá. E para que possais andar dignamente diante do Senhor, através do conhecimento, inteligência espiritual e sabedoria. E mais, né? Agradando em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo. Faz assim com a mãozinha e crescendo no conhecimento. Você já viu algum dia uma árvore? Quando é que ela começa a dar fruto? Quando ela recém nasceu? Depois que ela cresce. Depois que você começa a crescer no conhecimento de Deus, você começa a crescer, começam a aparecer os frutos. E quem que vai experimentar os frutos? As pessoas que estão perto da gente. As pessoas que estão próximas de nós, elas que vão observar o nosso crescimento. Você sabe que eu mesmo dentro do Evangelho, eu já comecei a notar que eu mudei bastante. E estou em crescente mudança. Eu acredito que daqui a alguns anos eu vou mudar muito mais. Mas quando a gente vai crescendo, a gente vai começando a dar uns frutos diferentes. Então os frutos da nossa vida, eles vão aparecendo. É tipo criança. Eu tenho meu filho Felipe, e daqui a pouco vai vir já mais um aí, em nome de Jesus, amém? Amém. Então voltando a comentar, eu tenho o Felipe, e o que comecei a observar no Felipe? O Felipe está dando fruto diferente. O Felipe ele tá com umas frases agora, umas coisas que ele fala, os negócios que ele pergunta, diferente quando ele era menor. Então quando ele era menor ele tinha um comportamento, agora tem outro, porque o Felipe ele está crescendo. E espiritualmente não é diferente. Espiritualmente a mesma coisa. Conforme você vai crescendo, você vai frutificando na boa obra, do tamanho do teu conhecimento de inteligência espiritual e sabedoria que você tem. Então você vai crescendo no conhecimento. E olha o que acontece agora. Estou quase acabando, só tem mais 2 versículos, tá? Diz assim, ó, corroborados. Ih, pastor, piorou o negócio agora. Que é esse treco aí, pastor? Corroborado. Diz que eu vou crescendo no conhecimento. E diz que eu vou frutificando sendo corroborado. Corroborado é fortalecido. Então você vai se fortalecendo em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória. Então, como eu digo, né? Olha o que vai acontecendo com você. Você sabe que o pastor Mike vem lá de Caxias do Sul. E lá em Caxias do Sul, é uma cidade assim, serrana, e tem muito pinheiro. Quem já viu algum dia um pinheiro? Que tem pinha, né? O pinheirinho, quando ele vai começando a nascer, ele é bem franzininho, qualquer coisa arranca ele. Só que quando ele vai crescendo, quem algum dia já viu um tronco de pinheiro? Quem já viu? Meu irmão, o negócio é gigante. Então a Bíblia diz que conforme a gente vai crescendo, a gente vai sendo fortalecido em toda a fortaleza. Agora você já está duro. Agora você já é uma pessoa firme, você é duro na queda. Você já não é mais aquela pessoa que você era antes. Agora você já está firme. Agora você já está começando a ser corroborado, fortalecido na fortaleza, segundo a força da sua glória. Atenção, como é que você percebe isso? Em toda paciência e longanimidade com gozo. Não entendi, vamos lá. Como é que você percebe que você está cada vez mais fortalecido? Fala comigo bem alto, paciência, longanimidade. De novo. Paciência é quando você tem o autocontrole emocional. Você não dá mais chilique. Não dá mais. Não interessa o que te acontece, você tem paciência. Você não dá mais chilique. Segundo, longanimidade. Você tem você suporta com firmeza. Passa o que for, você não desce uma lágrima. Mas pode ser a pior situação. Você está corroborado. Você está fortalecido em toda a fortaleza.
Você é uma pessoa que você está fortalecido com a glória da força de Deus. Agora você está crescido no conhecimento, na inteligência espiritual e na sabedoria. Agora você é uma pessoa que você não está na brincadeira. E tudo isso você faz com gozo, você faz com alegria. Você é uma pessoa que você suporta agora as situações. É como eu digo, né? Você já viu criança quando fica muito tempo sem comer, como é que ela fica? Chata. Você já viu como é que fica uma criança com muito tempo sem dormir, como é que ela fica? Chata, 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 chata. E a criança fica até insuportável. Você diz assim, ó, quem já algum dia estava na casa de alguém e você disse assim, ó, vamos embora, vamos embora. Você já fez isso? Por que você foi embora? Porque a criança, ela ainda não tem paciência. A criança ainda não tem longanimidade. Ela não consegue passar aquele momento com alegria. Espiritualmente falando é a mesma coisa. A pessoa que está passando por um certo tempo de luta e parece que ela não está conseguindo receber a bênção, ela fica chata. Criança espiritual. A pessoa não consegue passar aquilo ali com um controle emocional. A pessoa não consegue passar aquilo ali com longanimidade, com fortaleza. Ela não suporta firme. É uma pessoa que ela não está sendo corroborada. Ela não é fortalecida ainda. Então a pessoa, ela não consegue passar isso com gozo, com alegria. Ela ainda está faltando. É como eu disse, ainda tem que ter paciência com a pessoa, porque ela não tem paciência. A pessoa não tem longanimidade, você tem que ter longanimidade com a pessoa, se acalmar. Você está conseguindo acompanhar o que eu estou pregando aqui? Então você nota que tudo isso o apóstolo Paulo está pedindo para a igreja de Colosso, quando Epáfras falou deles. E olha que vem agora os 2 últimos versículos, que forte, ó. O versículo 12, eu estou apaixonado por ele. Desde quando eu entendi a revelação desse versículo, e você vai se apaixonar por ele também. Parece bem simples no início, mas depois eu consegui entender bem. Olha o que diz: dando graças ao Pai. Depois que você foi corroborado, agora você está fortalecido, você tem paciência, você tem longanimidade, e você está sempre com prazer fazendo a vontade de Deus. Dando graças a Deus, então agradeça a Deus que nos fez idôneos. Você sabe o que é idôneo? Não, então eu vou explicar. Idôneo é capaz. Idôneo é apto. Idôneo é competente. É quando você se tornou uma pessoa agora competente. Você se tornou uma pessoa capaz. Você agora, fala essa palavra comigo, digno. Então vamos ver, vamos trocar a palavra idôneo por competente, ou nos qualificou, nos fez adequados. Para quê? Volta lá normal, a linguagem normal. Então nos fez idôneos. Atenção, para que eu sou apto agora e digno? Depois que eu tenho conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual, eu fui corroborado e agora eu estou cheio de paciência e longanimidade. Então agora eu estou adequado, eu estou capacitado, apto para isso aqui, para participar da herança dos santos na luz. Não entendi não, pastor. Me ajuda que eu não entendi. Vamos lá. Você já leu a história de Moisés? Já leu a história de Elias? Já leu a história de Gideão? Você já leu sobre Sansão? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Pedro, Paulo, Baraque, Jefité, Ruth, Débora. Já leu isso na Bíblia Sagrada? Então olha só, você agora está se tornando apto para viver o que eles viveram. Você agora vai começar a participar dessa herança. Tudo que você lê na Bíblia Sagrada não vai ser uma coisa distante que aconteciam só com os heróis da fé. Agora essa herança vai passar para você, e diga comigo, eu vou participar. Exatamente, é como se você estivesse na arquibancada vendo um jogo de futebol, e você diz, nossa, olha que lance, nossa, olha que gol, nossa, olha que drible. Só que você vai lá e começa a treinar, e um dia você vai deixar de estar na arquibancada, você vai entrar dentro da partida e vai fazer o que eles faziam. Quando você se torna capaz, você se torna apto, idôneo para participar da herança dos santos na luz, na palavra. Em outras palavras, herança. Vamos dizer que eu sou extremamente rico. Eu tenho, 12 trilhões de reais, muito rico, e eu morro e eu deixo tudo para o meu filho. Só que meu filho tem 3 anos de idade. O que ele vai fazer? Nada. Quem vai usar o dinheiro vai ser outra pessoa, porque por enquanto ele não vai conseguir participar. O que eu vou ter que esperar? O que vai ter que acontecer com o Felipe para ele participar da herança que eu vou deixar para ele? O que vai ter que acontecer?
crescer. Tem coisas na Bíblia Sagrada que Deus está só esperando você crescer para você participar. Porque se você não crescer, você não vai participar da herança dos santos na luz. Então, para você participar de algumas coisas que Paulo, Pedro, Tiago, Jefité, Sansão, Baraque, Débora, Ruth, Moisés, Elias, Eliseu, esses grandes da Bíblia Sagrada, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, você precisa ainda se tornar idôneo. Você ainda vai ter que ter mais conhecimento, mais sabedoria, mais inteligência espiritual. Você vai precisar ter mais paciência e longanimidade. E o dia que tudo isso acontecer, você está perto de receber uma herança de Deus na sua vida. A herança só vem, você só vai participar depois que você cresce. E o último versículo do dia, diga amém. Vamos para o último? Como é que eu presencio que eu estou bem perto de receber uma bênção de Deus? Bem perto. A Bíblia diz assim em Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Não entendi. Uma linguagem melhor para você entender da Bíblia amplificada americana. Vai. O Pai nos libertou e nos atraiu a si próprio. Escuta. Para fora do controle do domínio das trevas. Vamos comigo. Para fora do controle do domínio das... Mas onde que eu estou agora, pastor? Olha onde que eu estou. E nos transferiu para o reino do Filho do seu amor. Quando você está agora, você está no reino do Filho do seu amor, você está no amor de Deus. A Bíblia diz em 1 de João capítulo 4, versículo 18, na revista atualizada. Porque o amor, no amor não há medo. Escuta. E antes o perfeito amor lança fora todo o medo, porque enquanto eu tenho medo, ele produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não entendi. O que vai dar para perceber que você está preparado para receber as bênçãos de Deus? Quem quer saber? Você não está mais no controle das trevas, você perde totalmente o medo. Totalmente, eu não estou brincando, estou falando de coisa séria aqui, ó, sem brincadeira. Você não tem mais medo do que você sente. Você já não tem mais medo do que você vê. Você não tem mais medo do que está te acontecendo. Porque Deus levou você. Você cresceu tanto espiritualmente. Você está tão corroborado. Você está tão fortalecido. Você está tão cheio do conhecimento. Olha só. Você está tão cheio do conhecimento, sabedoria e inteligência espiritual, que você agora não é mais as trevas que te controlam. Você agora está no reino do Filho do seu amor. E no perfeito amor, o perfeito amor lança fora todo medo, todo medo. Você não tem mais medo. E aí você fica parecido, sabe com quem? Com Jesus. Jesus, ele tinha um negócio violento nele. Sabe o que o Jesus tinha? A ausência de medo. Ele está no meio de uma tempestade em Marcos capítulo 4, versículo 37. Diz que levantou um grande temporal de vento, subiam as ondas por cima do barco. E irmão, pensa nesse caso. E diz que maneira que enchia já de água o barco e tal. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Jesus, como é que ele estava? Dormindo. Não eram as trevas que controlavam ele. As trevas não controlavam mais Jesus. E olha só, e despertaram: mestre, mestre, não te importa que pereçamos? E olha o que diz: e ele despertando repreendeu o vento e disse: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Você não tem mais medo. Quando alguma coisa surge contra você, você repreende e não passa mais medo em você. Porque agora você não está mais sendo controlado pelas trevas. Você foi libertado do império do reino das trevas. Você está agora no reino do Filho do seu amor. Pastor, me ajuda melhor aí, melhora esse raciocínio, deixa eu melhorar. Quem já teve irmão mais velho, levanta a mão aí. Já teve irmão mais velho? Vamos dizer que alguém está mexendo com você na escola. E a pessoa ela é mais velha que você. E está mexendo contigo, te dá uns tapas na cara, fica brincando com você e você tem medo dele. Você tem medo que ele possa fazer uma maldade com você. Só que daqui a pouco você entra no colégio junto com o teu irmão mais velho. E o teu irmão mais velho é forte. Daqui a pouco você passa na frente daquela pessoa que estava te mexendo com você, te fazendo uma maldade. Você olha para a pessoa, você faz até assim, ó. Ei, mexe agora. O que você perde quando o irmão mais velho está junto com você? O que você perde? O que você perde? O medo. Agora, se o teu irmão mais velho não está contigo, como é que você fica? Meu Deus, será que vai vir hoje mexer comigo? Mas quando o irmão mais velho está perto, como é que você fica?
você não tem mais medo. Se você tem medo, Jesus não está contigo. Mas se Jesus está contigo, você não tem mais medo. O medo, ele é a ausência de crer em Deus. Você não acredita que Deus está contigo. Mas se você tem a ausência do medo, você está no perfeito amor. E você sabe que Deus está com você e você já venceu. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Entrou o medo. Ainda falta eu crescer um pouquinho mais. Vamos colocar de pé toda a igreja, por gentileza? Quem gostou do recado que veio do céu? Vamos orar agora, pessoal. Quem quer ser um exemplo de referência aqui nessa terra, levanta a mão aí. Eu também quero ser. Eu quero ser um exemplo aqui sobre a face da terra. Eu quero ser um exemplo, sabe? Quero andar dignamente diante de Deus. E Deus sabe se eu estou com medo ou não estou com medo. Deus sabe como é que está o meu coração. Deus sabe como é que está o seu coração. E eu queria agora que todos se colocassem de pé, que a gente vai fazer uma oração séria. A gente vai fazer uma oração agora, a gente vai repreender em nome de Jesus tudo aquilo que não é de Deus. Tudo aquilo que é satânico, tudo aquilo que é diabólico, tudo aquilo que é maligno, a gente vai mandar embora. Depois você não vai embora para casa, que nós vamos estar fazendo aqui uma oração aqui para a nossa casa, tá? Primeira oração que eu vou fazer é sobre esse mini estudo que eu dei hoje. Gostaram do mini estudo? Eu podia continuar pregando o 14 e o 15 para você, mas eu não vi que não vai dar tempo, então eu preguei só até esse momento. Mas espero que você tenha crescido um pouquinho mais. E um recado que eu vou dar para você, antes de nós entrarmos na oração. Você sabe que na sala de aula sempre tem dois tipos de aluno. Tem aquele aluno bagunceiro que senta no fundão da sala e ele fica pegando a bolinha de papel, o caderno, em vez de anotar o estudo que a professora está dando, ele pega aquele papel, em vez de anotar, ele arranca e faz bolinha para jogar na cabeça da professora. Todo mundo acha ele legal, bacana, né, e tudo mais, né? E aí o que acaba acontecendo? O pessoal acaba dando risada, né? Aí aquele aluno que fica lá anotando tudo, em vez de arrancar a folha, em vez de arrancar a folha e fazer bolinha para jogar na cabeça da professora, ele fica anotando tudo. Ele anota, ele medita, ele estuda, ele não falta uma aula. Ele está sempre anotando. O outro não, o outro falta sempre. E quando vem é para jogar a bolinha de papel na cabeça da professora e dar risada e debochar. Só que um dia vai chegar a prova. O que vai chegar? A prova. E no dia da prova me diz, quem vai bem? O que sentou no fundão e fazia a bolinha para jogar na professora de papel? Ou aquele que anotou tudo? Aí que está o segredo. Eu não sou você, mas se eu fosse você, eu estaria sempre nessa igreja. Eu anotaria tudo, porque prova vai vir para todo mundo. Vai vir luta para todo mundo. E se você tiver corroborado na fortaleza de Deus, se você tiver fortalecido, se você estiver cheio do conhecimento da vontade de Deus, e inteligência espiritual e sabedoria, se você é aquela pessoa que já demonstra isso com paciência e longanimidade, com prazer, você está sempre para cima, não interessa a situação que está vivendo, você está sempre agradando a Deus em tudo diante do Senhor, meu irmão, você vai tirar isso de letra. Você vai ser uma pessoa abençoada, porque você não está mais agora no controle das trevas, você está no reino do Filho do amor de Deus. Não precisa ter medo que Deus está com a gente. Amém? Se coloque em pé, levante as mãos para o céu. Agora vamos orar. Pai, primeira oração que eu faço agora é sobre essa palavra. Meu Deus, que mensagem, que palavra. Esse povo precisava escutar hoje essa palavra. Esse povo precisava hoje escutar essa mensagem. Esse povo não veio aqui para brincadeira. Hoje nós vamos dar o pontapé inicial dessa campanha. Nós vamos estar orando pela nossa casa, pela nossa família. E eu entro em combate agora, ajudando essa pessoa. Eu não sei o que está te acontecendo na tua casa, mas muitas vezes é isso que está acontecendo. É muita briga, é confusão, é uma perda que você está tendo, é um familiar que está doente, é o outro que está com uma incompatibilidade, vocês não se dão mais, vocês vivem brigando dentro de casa, é o filho que briga com o pai que briga com a mãe, é aquela luta que você tem com o seu marido, é sempre discutindo, é sempre brigando, mas nós repreendemos agora em nome de Jesus, e eu declaro agora, essa pessoa que está com depressão, síndrome do pânico, é uma perturbação na mente, uma perturbação na cabeça, eu estou paralisando isso agora, e eu estou dizendo, demônio, acabou agora a tua força, acabou agora o teu domínio, você pode sair agora com a tua enfermidade, você pode sair agora com o teu domínio, eu não tenho mais medo de você, eu sou participante da herança dos santos, eu sou agora parecido com Sadraque, Mesaque e Abednego, eu sou parecido com o Daniel na cova dos leões, agora estou parecido com o meu mestre no meio da tempestade, eu estou no perfeito amor, e no perfeito amor é lançado fora todo
todo medo, e o medo agora foi desfeito, e agora eu venço essa situação, eu venço agora, eu digo, obra do diabo, obra do demônio, que tem atacado essa vida, que tem atacado essa pessoa, ouça a minha voz agora, saia em nome de Jesus, sai da frente dessa mulher, sai da frente desse homem, essa pessoa que está pensando que perdeu alguma coisa, não perdeu é nada, pelo contrário, agora a gente vai passar por cima do diabo. Tira essa dúvida do seu coração, tira esse medo do seu coração agora, cresça, se fortaleça, e a partir de hoje tem esse controle emocional que é paciência, se fortaleça para vencer cada vez mais e mais. E agora chegou o momento de você dizer: Deus, eu quero ser uma referência, eu quero ser a luz desse mundo, eu quero ser o sal dessa terra, eu quero ser uma pessoa diferenciada onde eu passar, eu quero deixar o rastro de Jesus, eu quero deixar o cheiro da suavidade de Cristo aonde eu passar, pela palavra que eu falo, pelo posicionamento, pelo comportamento, pela atitude que eu tomo. Aleluia.